todos bem-vindos à Semana Lixo Zero, Bons Exemplos Inspiram. A nossa convidada de hoje é a Flávia Cunha. A Flávia é psicóloga com carreira executiva e empreendedora. Ela atua há mais de 20 anos no mercado, promovendo processos de desenvolvimento humano e transformações de empresas. A Flávia é curiosa e apaixonada pela sustentabilidade. Busca sempre imprimir um olhar inovador sobre a vida. Ela também é fundadora da Casa Causa e embaixadora do Lixo Zero em São Paulo. Hoje, ela atua como articuladora em projetos e redes ligadas à causa, além de desenvolver projetos para empresas que querem colocar em prática a sustentabilidade. Flávia, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada, Karen, pelo convite. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que têm essa causa no coração e também na mente, né, na ação. Flávia, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória, o que é a Casa Causa. Ah, legal. Bom, você já falou, né? Eu sou psicóloga. Eu iniciei a minha vida profissional atuando já com população de baixa renda, né? Eu acho que essa preocupação com desigualdade social, para mim, sempre teve presente, né? E engraçado que agora, né, depois de 25 anos, eu percebi que eu já atuava em rede na época, porque eu acho que isso é uma das minhas maiores competências, sabe? Fazer processos, fazer articulações. Porque eu lembro de promover já grupos multidisciplinares para fazer processos de reflexão, para colaborar, para criar soluções, sempre com problemas complexos, né? Com falta de moradia, alimentação, desestruturação das famílias. Dessa experiência, eu pulei para trabalhar com empresas, eu fui trabalhar com recursos humanos, né, na época. E em junho de 2012, foi a primeira vez que eu tive contato com sustentabilidade, eu fui participar do Rio Mais 20. E aí eu comecei a me aproximar desse conceito de sustentabilidade, lendo muito, e eu lembro do Leonardo Boff, que ele tinha lançado um livro que chamava assim, Sustentabilidade, o que é e o que não é. Isso me chamou muita atenção, porque eu falava, gente, o que é, né, sustentabilidade? E nesse período da discussão, ela já estava rondando, né, o termo mesmo, que as pessoas usavam indevidamente, não só as pessoas, mas o governo, as empresas, os meios de comunicação e a sociedade, ela ainda nem estava próxima desse tema ainda, né? Eu lembro que o Rio Mais 20 era um grupo bem bolha mesmo, bem pequeno, né, que participou. E nesse livro que o Leonardo Boff lançou, ele já falava que sustentabilidade era uma questão de vida ou de morte, né? Porque a gente tinha que pensar em tudo que a gente estava consumindo para que a gente pudesse, para que a espécie humana ela tivesse tudo o que ela pudesse ter e para todos, sempre, né? Ou seja, para que as gerações elas tivessem, pudessem utilizar, né, tudo que vem da natureza, né? Então, isso era um tema que sempre me chamou a atenção. E aí, eu comecei a fazer um trabalho nas organizações meio de formiguinha, mas tentando construir formigueiros, né? Porque você sabe que esse é um tema muito complexo, né? É um tema que exige, assim, um convencimento ainda grande das pessoas e você não consegue fazer. Bom, nada você consegue fazer sozinho, né? Esse tema, então, muito menos. E aí eu fui trabalhando nas empresas para trazer esse tema sempre para a pauta, né, para dar tração nele, para ter relevância. Em 2015, eu tinha uma consultoria, né, que se chamava Dobra, e a gente trabalhava com inovação, eu e uma sócia, a Luciana. E a gente já trabalhava muito com projetos de sustentabilidade. Em 2015, a gente falou, quer saber, a gente precisa atuar de uma forma mais impactante. E aí a gente participou de um programa de aceleração, o Social Good, e a gente criou a Casa Causa. Tá? E o que é a Casa Causa, na verdade? A Casa Causa é um hub de soluções, né? Então, a gente junta instituições, startups, empresas, consultores, pessoas que tenham soluções para o lixo zero e também para a economia circular, né? E a partir dessa rede que a gente construiu, a gente vai desenvolvendo conhecimento e vai desenvolvendo também soluções multimodais, que a gente chama, né? Para eventos, para empresas, para territórios.
para todas as pessoas que querem causar. Linda sua trajetória, Flávia. O nosso tema, né, da Semana Lixo Zero desse ano é Bons Exemplos Inspiram. E, né, a gente ouvindo a sua trajetória, vê que não é à toa vindo aqui falar sobre logística reversa, empreendimentos sustentáveis. Você é, de fato, um exemplo nesse segmento. É muito linda a sua trajetória. Obrigada. E para a gente iniciar essa trajetória ou algum projeto ligado a esse tema lixo zero, é preciso primeiro entender, né, o cenário, a problemática do lixo, do resíduo, e também entender os termos logística reversa e economia circular. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente agora um pouquinho sobre esses conceitos e por que eles são tão essenciais, né, para quem deseja iniciar essa trajetória em rumo ao lixo zero. Legal. Bom, para a gente falar de logística reversa, primeiro, eu preciso mencionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que tem 10 anos e que foi uma política que veio para justamente organizar todo esse conceito de gestão de resíduos sólidos, né? O que muita gente chamava de lixo, tá? E na política tem um dispositivo que se chama logística reversa. O que significa isso? Ele diz que os fabricantes, que os importadores, que os distribuidores e comerciantes, eles são obrigados a estruturar, implementar um sistema de logística reversa. O que significa isso? Coletar as embalagens quando os produtos já chegarem no fim de vida ou depois que eu consumir, tá? Então, isso é uma obrigação de todo esse grupo aí, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Só que o que acontece? Quando a gente fala de logística reversa, a gente está falando de custos, né? Porque o que é isso? A gente transporta resíduo para lá e para cá, né? Para vender e para depois descartar no local correto, né? Então, para que essa logística funcione de uma forma eficiente e que o custo seja dividido, a gente precisa criar uma coisa que se chama acordo setorial, né? Então, todas as pessoas do mercado de embalagens, todas as pessoas dos vidros, todas as pessoas, né, de pneus, que vendem pneus, então, todas as indústrias, e não só indústrias, né, as pessoas que vendem. E isso pode levar anos, porque você imagina todo mundo discutindo qual que é a melhor forma, quanto vai pagar, da onde sai, onde a gente cria pontos de coleta, de apoio, tá? Então, o que acontece? Com isso, a gente vê que a logística reversa não flui como ela deveria funcionar, né, fluir, e o consumidor também precisa saber disso, né, e precisa ajudar a pressionar. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito muito, é mostrar que existe, as empresas precisam cumprir com essa obrigação, com essa lei, né, e as pessoas precisam pedir para que isso aconteça. Além da população, né, da sociedade, a gente também enfrenta um problema com o poder público, né, porque a gente tem tributos que não ajudam no processo de logística reversa. Então, você tem bitributação, se cobra mais caro, né, quer dizer, então, em vez de facilitar, isso também atrapalha. Então, logística reversa simplesmente é isso, tá? Obrigada pela contribuição. Falando, né, sobre logística reversa, empreendimentos sustentáveis, a gente observa-se cada vez mais essa necessidade de inovar, né, de ser sustentável de fato, empreendimentos, mercados, empresas, enfim, né, no geral. A Casa Causa, ela ajuda pequenas e médias empresas, né, a trilhar o caminho lixo zero. Então, qual seria o primeiro passo, ou qual seria o processo para essas empresas iniciarem, né, essa trajetória, esse caminho lixo zero? Primeira coisa é desmistificar o que é lixo zero. Porque a grande maioria, quando a gente fala essa palavra lixo zero, e no começo assim, agora as pessoas já estão mais adequadas, né, mais próximas desse tema. Mas antes as pessoas falavam, não existe lixo zero, imagina, a gente sempre vai gerar lixo. E a gente explicar o que significa mesmo, né, o lixo zero. Então, que o lixo zero, ele é uma ressignificação do lixo, né? Que lixo a gente é que cria, que resíduo tem valor e que isso ele pode ser reutilizado na cadeia. Então, a primeira coisa é a gente explicar o conceito, né? Depois, eu acho que tem uma trilha que a gente precisa seguir, né? Primeira coisa é entender
quando a gente vai para alguma empresa, porque a Casa Causa ela acaba, né, trabalhando em comunicação, projetos, consultoria, a primeira coisa é a gente entender onde a gente está chegando. Fazer um diagnóstico mesmo, né? Entender que tipo de negócio é esse, que tipo de resíduo se gera, como os processos acontecem, se nessa região que ele está inserido, existe, né, existem espaços, soluções, serviços de coleta, né? O que existe no entorno? Então, é um grande mapeamento. Depois a gente entra com a segunda parte, que é super importante, que é engajar, né? Que é o processo todo de awareness, né? De conscientização. Então, por que a gente está fazendo isso? É um processo de mobilização mesmo, comunicação, trazer o que pode, o que não pode, de onde vem o lixo, para onde não vai, né? É um trabalho bem de workshops, palestras, sensibilização, experiências, tá? E aí a gente tem que comunicar isso tudo de uma forma muito prática e simpática, porque falar de lixo não é uma coisa que as pessoas querem, né? Então, você tem que trazer algo que realmente tem uma conexão com o dia a dia da pessoa, né? A gente precisa fazer bons ganchos para poder trazer esse tema, né? Uma outra etapa que a gente chama, que é o mão na massa. Então, eu diagnostiquei, eu entendi, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque não adianta a gente só ter conscientização, né? A gente tem que sair da cabeça para o coração, que a gente brinca, e para ação, porque a gente precisa começar a fazer. Então, quando você fala de resíduos, tem muita coisa. Tem desde você criar, fazer a política, né, a elaborar um plano de gestão de resíduos, então mostrar para as pessoas para onde, o que você consome, o que você tem que descartar, como isso acontece, o que você não precisa mais consumir, o que você pode mudar, quais são as inovações que você traz, né? Então, por exemplo, até modelo de plástico, de uso de plástico. A gente tem um cliente que é um supermercado e hoje a gente está mudando toda a forma deles embalarem os produtos deles. Estão trazendo embalagens biodegradáveis, né, compostáveis, trazendo, por exemplo, hoje você tem várias etiquetas para colocar, quando você compra frutas, por exemplo, a gente criou uma etiqueta única, então não precisa ser várias etiquetas, você tira as embalagens e dá uma outra opção. Então, assim, a gente começa a entender o universo da empresa e poder fazer as sugestões, né? E por fim, eu acho que é super importante a gente compartilhar esses aprendizados, né, Karen? Porque muita gente acha que é impossível fazer isso acontecer, ou que dá muito trabalho, ou que é muito caro e as pessoas não vão conseguir, né? Então, é também mudar um pouco, desmistificar que não é possível, pelo contrário, é possível. A gente tem muitas soluções, a gente tem cooperativas, a gente tem processos, você tem a lei. Então, como é que a gente enquadra tudo isso, né? Então, quem consegue fazer, eu sempre falo, né? Você pode ser pato ou galinha, né? Então, que tem que ser galinha, tem que cacarejar, tem que falar para as pessoas que isso é possível e que dá para ser feito, né? E todo o impacto que isso gera, ambiental, social e financeiro para a própria empresa, né? Para a própria... eu estou falando de empresa, mas você pode pensar nisso para algum serviço, ou para o seu próprio bairro. A gente ajuda hoje muitos bairros aqui em São Paulo a serem lixo zero, né? Então, organização de compras coletivas, organização de composto orgânico, né? Fazer toda essa parte de compostagem orgânica. Então, assim, tem muitas frentes, tem muitas vertentes que a gente pode trabalhar, tá? Legal, Flávia. Quando a gente entende os processos, fica até mais fácil começar a ser sustentável, né? Começar a ser lixo zero nos nossos empreendimentos. Você comentou da questão dos benefícios ambientais, dos benefícios sociais e financeiros com a implementação da logística reversa. Você poderia falar para a gente, assim, brevemente, quais seriam esses benefícios? Olha, eu acho que tem, não só com a logística reversa, mas quando você pensa na logística reversa, você pensa no processo de economia circular, né, tudo isso, o que a gente consegue ter? A gente consegue ter fluxos mais inteligentes, né, porque é um processo coletivo, então, quem descarta, para onde vai, então você consegue montar rotas, né, inteligentes, onde você começa a ter volume, porque para ter logística reversa você precisa ter volume, né? Você tem aí
a diminuição de custo, né? Dependendo do processo, porque você pode reaproveitar todo esse material que está chegando na tua empresa. Então, você gasta menos água, você gasta menos energia, você, com isso tudo, você tem uma economia, você pode repassar para o seu consumidor, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Você diminui muito o teu desperdício, né? Não só para a sua empresa, mas também para o planeta, né? Você tem um processo de saúde, né, que pode ajudar, né, porque você não está aí liberando, esses resíduos, eles não estão sendo jogados, né, em lugares inadequados, então não está gerando bicho, não está propiciando nenhum problema de saúde, né? Porque o lixo, o resíduo, quando ele não é bem cuidado, bem gerido e bem encaminhado, ele está muito relacionado à criação de vetores, né? Você tem aí bichos, você pode ter doenças. Então, todo esse processo, ele acaba se organizando, né? Então, faz bem para o negócio, que gera economia, fluxos melhores, né, inteligência, mais inovação, porque você pode também transformar esse resíduo que você recebe em novos negócios, você aumenta a tua cadeia até de emprego, né? Porque já que você está fazendo toda essa logística, então você vai precisar de pessoas que transportem, de pessoas que coletem, né? Então você faz a economia girar, de verdade, né? Sim, de fato. E quando a gente também fala sobre essa questão de empreendimentos, né, a gente sabe que tem uma diferença ali entre empresas de grande porte, né, e essas de pequeno e médio porte. Às vezes essas empresas maiores, elas têm até uma equipe, um setor focado na sustentabilidade, mas aquelas um pouco menores não têm. Então, elas podem apresentar algumas dificuldades maiores. Quais são esses principais desafios enfrentados, né, por essas empresas assim, e quais as dicas que você daria de como a gente pode superar? Olha, eu acho que ainda o grande desafio é o custo, né? As pessoas ainda têm isso muito arraigado, né? Então, assim, é muito caro, eu não vou mexer nisso, mas as pessoas não fazem esse trade-off, né? Quer dizer, eu vou fazer esse processo que eu acabei de falar, deixar ele mais correto, né? Mais fluido, e eu vou ter melhorias nisso, então eu também vou ter ganhos, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda que eu vejo é que não está na estratégia das empresas, né? As empresas, elas não ainda querem se responsabilizar de uma forma social e ambiental, né? Então, esse é um outro desafio, a gente mostrar cada vez mais que toda ação vai gerar uma reação, todo consumo desenfreado vai gerar uma falta, né? Vai gerar uma escassez, vai gerar já tem produtos, já tem recursos naturais que estão acabando, né? Então, isso gera uma ansiedade, né, nas pessoas, né? Outra coisa que eu acho que é super importante é a falta de conhecimento, um grande desafio, né, das legislações. As empresas, elas ainda não sabem direito o que pode e o que não pode. Né, elas não param para olhar isso. É um tema que não chama muito a atenção ainda deles. Apesar de os consumidores estarem cada vez mais solicitando empresas que sejam responsáveis sociais. Né? Eu acho que também outro desafio é que ninguém para olhar realmente quanto isso custa, tá? Não tem relatórios de controle, não tem acompanhamento disso tudo. Tá? Então, o que eu acho? Quais são as dicas? Acho que a primeira coisa é a gente trazer esse tema para o centro das discussões. Né? Então, começar a falar sobre isso. Né? A gente trabalha com duas vertentes, a gente chama, que é o entender e o praticar. Né? Não é possível, dentro da organização, não ter ninguém que pense de uma forma diferente. Então, como é que você consegue criar, né? Eu falo que a gente é formiga, né? Mas é que a gente tem que construir formigueiros. Então, como é que eu, formiguinha, eu consigo olhar pessoas que também pensem em relação a esse tema e criar um movimento, começar a criar um movimento, ondas de conhecimento, né? Trazer informações realmente que cause impacto, fazer intervenções nas organizações, né? Mostrando, olha o quanto a gente consome, a gente está fazendo uma ação
numa empresa, que quando a gente começou, a gente ficou 15 dias sem coletar os copos plásticos que eles usavam. Deram mais de 50 sacos de 100 litros. E tudo aquilo a gente foi espalhando pela empresa. Então, eles tinham que passar por cima desse saco, a gente causou incômodo, né? Isso foi incrível, porque as pessoas, os funcionários começaram a cobrar, porque a alta direção ainda não estava pensando nisso. Então, a gente começou com um trabalho de baixo para cima, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente espera muito as empresas darem diretriz, mas a gente é consumidor, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, né? A gente está vendo o impacto da mudança climática, a gente está falando da falta de água, a gente está vivendo a pandemia, né? Eu acho que essa pandemia, ela trouxe um pouco mais de sensibilidade para as pessoas, mas eu me questiono se isso realmente vai fazer alguma mudança, né? Porque a gente já vê hoje as pessoas aí saindo sem muitos cuidados. Então, eu acho que é esse processo. Primeiro, né, a gente não precisa esperar. Se você acredita nisso, tenta buscar uma rede, criar, vai fazendo movimentos, né? Esse movimento, ele começa pequeno, ele pode aumentar, mas faz alguma coisa, né? Faz o que você pode, com os recursos que você tiver. É melhor a gente fazer pouco do que a gente não fazer nada. Então, essa é a dica maior e a mais importante que eu dou. Flávia, e falando em solução, para a gente conseguir resolver toda essa questão que a gente está falando aqui na nossa conversa de hoje sobre a problemática do resíduo, ela só é possível se todo mundo estiver envolvido, né? Então, como que a gente faz para a gente conseguir engajar as pessoas e criar soluções de forma integrada? Então, eu acho que assim, como eu te falei, é complexo, mas a gente tem que ser audaciosa, né? Então, essa ação que eu falei dos sacos, a gente fez, né? A gente nem falou muito como ia ser a ação. E a gente chegou lá um dia na empresa, no outro dia eles chegaram, a empresa estava com esse monte de saco na frente das portas, em cima de umas cadeiras, a gente colocou, né? Como se fosse um objeto mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para engajar as pessoas, sabe, é os bons e velhos R's, né? Então, reflexões em relação a isso. O que a gente tem que repensar, né, no nosso consumo? O que a gente tem que parar de usar, recusar? Como é que a gente pode reduzir? Como é que a gente pode reusar, né, para depois a gente reciclar? Então, assim, as pessoas hoje pensam em sustentabilidade, o primeiro tema que vem é o resíduo, porque ele é grande, ele incomoda, né? Você está vendo. Só que as pessoas acham que é só reciclar. Ah, que bom, então vamos fazer um sistema de reciclagem. Mas não é, né, só reciclar. Se a gente só reciclar, a gente não vai mitigar, a gente vai mitigar, né, alguns problemas, mas a gente não vai fazer a nossa melhor contribuição, que é realmente valorizar, honrar todo esse recurso que a gente já tirou da terra, já transformou e já consumiu, né? A gente precisa parar de pensar dessa forma linear, né? Tem o celular novo, eu descarto o antigo. Tem uma televisão que quebrou, em vez de eu mandar arrumar, não, é mais barato eu comprar. A gente tem ainda essa mentalidade do consumo, né? Então, para mim, como é que a gente engaja? Trazendo esse repensar, essa mudança realmente de comportamento em relação ao consumo. E olha, é incrível, porque quando você consegue chegar na pessoa, o lixo zero passa a ser o que a gente fala, é um lifestyle, é uma forma de vida, né? Porque tudo você olha, você fala, nossa, mas eu preciso, nossa, mas que marca é essa? Mas tem reciclagem? Mas ele faz alguma coisa? Tem logística reversa? Né? Você começa a escolher de quem você quer comprar, quem você quer realmente valorizar, né? Então, para mim, Karen, o ponto é isso, é a gente olhar o nosso consumo. O que realmente a gente precisa para viver. E olha, é pouco, né? O que é necessário? Eu acho que essa palavra é a mais importante hoje. O que é necessário para que a gente viva sem grandes extravagâncias.
Flávia, muito obrigada pela nossa conversa inspiradora. Agradeço pelo seu tempo, principalmente pelo seu trabalho. Obrigada. E por fim, antes da gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem final, um recado para quem está nos assistindo? Eu acho que a humanidade, né, tem um pensador, um escritor que chama Rogério Ruschel, que ele fala da teoria da generosidade, né? E eu acho que a gente está vivendo muito esse momento, né? Que o ser humano ele não é apenas individualista, né? Ele não é egoísta. Ele também pensa em ser um ser social, né? Que coloca os interesses dos outros no mesmo nível, né? Dos seus próprios interesses. Então, eu acho que é isso, a gente tem que acreditar no ser humano, de que ele vai poder fazer o seu melhor, né? Porque também tem um pensamento do Mahatma Gandhi que ele fala, né? Há riqueza suficiente no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Então, de novo, aquilo que eu falei, né? Vamos consumir o que é necessário, somente o necessário. E obrigada pelo convite. Eu adoro falar com vocês. Estou sempre disponível para conversar. Podem me convidar. Nós que agradecemos pela sua presença. Muito obrigada por estar presente aqui conosco. E para finalizar, encerrando mais uma vez, né? Você comentou de Gandhi, então a gente encerra também falando que para a gente mudar, né? Você precisa ser a mudança. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? É isso aí, isso mesmo. É a gente que é responsável por tudo isso, né? Isso. Muito obrigada, Flávia, e um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigada, tchau.